resposta, então, da primeira perguntinha. Vamos para a segunda perguntinha. A segunda pergunta é: qual possui a maior temperatura de fusão? Agora é a maior temperatura e não é de fusão, é de ebulição, desculpa. Então, a gente vai olhar agora nesta outra coluninha aqui, ó, temperatura de ebulição. Como eu quero a maior, eu não vou olhar para os valores negativos, eu vou olhar para os valores positivos, né? Então, a gente tem aqui 100 graus Celsius, 1.400 graus Celsius, 61,74 graus Celsius e 218. Acho que não resta dúvidas, né? Os valores positivos normalmente fica mais fácil da gente identificar aquele que tem o valor maior, né? Então, a gente tem aqui que a temperatura de ebulição maior é a do cloreto de sódio, a 1.400 graus Celsius. Então, NaCl, trocar a corzinha por preto. NaCl, com temperatura de ebulição a 1.400 graus Celsius, correto? Então, essa é a resposta. A resposta da primeira é essa, da segunda é essa daí. A terceira pergunta, vamos ver qual é. Ela pede para que a gente diga, a uma temperatura de 50 graus Celsius, a gente precisa identificar o estado físico de cada uma dessas substâncias aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse uma reta numérica mesmo, a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, uma reta numérica. A minha ficou meio torta, isso porque a minha folha é pautada. Vamos ver se eu consigo fazer um pouco mais reta. Não consigo, mas tá bom assim. Finge que tá reta. Então, a gente tem aqui a temperatura de fusão das substâncias e a gente tem aqui a temperatura de ebulição das substâncias. Aqui é a nossa reta de temperaturas, tá? Para cada uma dessas substâncias, a gente vai colocar os valores aqui. Então, vou ali no Word. Então, ó, temperatura de fusão da água, 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Do cloreto de sódio, 804 graus Celsius e 1.400 graus Celsius. Do cloro, menos 101,6 graus Celsius, menos 34,5 graus Celsius. Do clorofórmio, menos 63 graus Celsius e 61,74 graus Celsius. Naftaleno, 80,55 e 218. Do nitrogênio, menos 209,86 e menos 195,8. E o último, oxigênio, menos 218,4 e menos 183,0. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero saber a 50 graus Celsius. Vamos mudar lá para outra camerinha. Quero saber 50 graus Celsius negativos. O que eu vou fazer? Bom, eu primeiro preciso saber que qualquer uma dessas substâncias, antes da temperatura de fusão, elas estão no estado sólido. Depois da temperatura de fusão, elas estão no estado líquido. E depois da temperatura de ebulição, elas estão no estado gasoso. Beleza? Então, agora aqui a gente vai identificar onde está os 50 graus Celsius em cada uma delas. Vou pôr de azulzinho aqui pra gente, tá? Bom, 50 graus Celsius negativos, vamos olhar primeiro aqui na água. 50 graus Celsius negativos, eu já falei para vocês, e o professor de matemática já falou para vocês. É um valor menor do que 0 graus Celsius, porque o zero é ali, ó, limite. É o que divide os números negativos dos números positivos. Então, menos 50 tá aqui, ó. Então, a água tá no estado sólido. E aí, próxima substância, que é o cloreto de sódio. Menos 50 graus Celsius está onde? Bom, menos 50 graus Celsius é negativo, com certeza é menor do que 804, que é positivo. Então, também está aqui.
Cloreto de sódio é sólido. Então, aqui embaixo eu vou pôr sólido, sólido. Agora aqui, menos 50. Pessoal, menos 50 é maior ou menor do que menos 101? Vamos pensar se fosse positivo, porque aí é só inverter. Se fosse positivo, 50 seria maior ou menor que 101? Seria menor. Como a gente está falando de números negativos, é só inverter. Então, se ele seria menor, é porque aqui ele é maior. E o 30, só que eu tenho que comparar, ele vai estar aqui ou ele vai estar aqui, né? Eu tenho que comparar também com 34,5, porque o 34,5 também é negativo. E aí? E agora? Se fosse positivo, o 50 seria maior ou menor do que o 34,5? Seria maior. Mas como a gente está falando de números negativos, então ele é menor. Então o menos 50 está aqui. E então, pessoal, qual que é o estado físico dessa substância? Está aqui, ó, no espacinho do líquido. Então, a terceira é líquida. Aqui, menos 63, o 50 negativo, está antes ou depois do menos 53? Vamos pensar no positivo. O 50 não seria menor do que o 63? Então, aqui é o contrário, ele é maior. Como o outro valor é positivo, eu não preciso nem pensar, ele vai ser maior do que o 50 negativo. Então, eu tenho aqui 50 graus, também no estado líquido, essa substância. Então, vamos relembrar aqui quais são as substâncias. Então, a água está no estado sólido, o cloreto de sódio está no estado sólido, o cloro está no estado líquido e o clorofórmio está no estado líquido, lembrando, a 50 graus Celsius. Agora, o naftaleno está ali. Temperatura de fusão, 80,55. Já é positivo, quer dizer, com certeza é maior do que 50 graus Celsius negativos. Então, vamos por aqui, menos 50 significa que está no estado sólido. Agora aqui, o próximo é o nitrogênio. Nitrogênio, vamos lá, o nitrogênio. Gente, olha lá, o 209,86 e o 195,8, se fossem positivos, seriam muito maior do que o 50. Só que como eles são negativos, então inverte. Significa que o menos 50 é maior do que eles, portanto, a gente tem aí o nitrogênio no estado gasoso. Tudo bem? E o último, que é o oxigênio, mesma situação do nitrogênio. A gente tem dois valores negativos, como temperatura de fusão e de ebulição, portanto, 50 graus Celsius negativos ele é maior do que esses dois valores, a gente tem a outra substância também no estado gasoso. Certo, pessoal? Tá dando para compreender? Beleza? Qualquer coisa vocês sabem, vocês podem mandar a mensagem perguntando, tá? Continuando, as últimas duas perguntas, né? As últimas duas questões que a gente tinha. Deixa eu ver se está funcionando o outro aplicativo aqui. Tá, vamos lá, Lone Screen. Bom, pessoal, as últimas perguntas eram: primeira, indique o grupo que apresenta apenas misturas. Bom, aqui a gente tem o aço, na primeira, né? A gente tem o aço, que a gente sabe que é uma mistura. Mas a gente tem o cobre. E o cobre é o elemento químico cobre, né? É uma substância formada apenas pelo elemento químico cobre. Então, não posso dizer que o cobre seja uma mistura, porque não é. E a água natural. Bom, segunda, letra B, aço, mistura, bronze, mistura e madeira, mistura de substâncias. Então, aqui a gente já mataria a primeira como sendo aço, bronze e madeira. Então, a primeira é a letra B, aço, bronze e madeira. Mas por que não é a letra C? Vamos ver. Por que não é a letra C? Porque aqui na letra C a gente tem o gelo seco, que é o dióxido de carbono. Talvez você não soubesse isso de cara, mas como você está em casa, você poderia ter pesquisado e você já saberia. Na letra D a gente tem aqui a prata, né? Que é o elemento químico prata, representado pelo símbolo Ag. E na letra E a gente tem o oxigênio, que é o elemento químico O.
oxigênio, representado pelo símbolo O. Tudo bem? Então, primeiro exercício, resposta letra B. Segundo exercício. O segundo exercício era para a gente relacionar as colunas. Então, a gente tem aqui, primeira coluna, a mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias. Se é uma mistura, tem que ter duas ou mais substâncias, certo? Se ela é homogênea, significa que quando eu fizer a mistura dessas duas substâncias, e uma delas pelo menos tem que estar no estado líquido, porque está falando que é uma mistura líquida, eu vou conseguir enxergar apenas uma fase. Então, ó, a primeira já não é, né? A primeira já não é porque tem 3 substâncias. A segunda não é, porque tem 3 substâncias. A terceira pode ser, vamos pensar. A quarta não é, porque tem 3 substâncias. E a quinta? Aliás, a quarta não tem 3 substâncias, tem 2 substâncias, né? Porque o gelo é água congelada. Inclusive, vamos ver aí. Isso, tá, beleza. Já olhei, já enxerguei. Então, e o álcool hidratado? E agora? Álcool hidratado. Se fosse só álcool, seria uma substância, mas como é álcool hidratado, a gente tem 2 substâncias. E como nós sabemos que a água e o álcool são infinitamente solúveis, eu dei um delay aqui, ó, porque eu estava lendo ali. Como a gente sabe que o álcool e a água são infinitamente solúveis, a quantidade que eu adicionar de álcool na quantidade que eu adicionar de água, eles vão se dissolver. Então, eu já posso dizer que a letra A, a resposta da letra A, vai ser o 5. Tudo bem? Voltando lá. A letra B. A letra B é uma mistura bifásica, quer dizer, eu estou misturando coisas que eu vou enxergar 2 delas, pelo menos, ou 2 fases, formada por 3 substâncias. A primeira pode ser água, álcool e areia, são 3 substâncias. E a gente já não viu que a água e o álcool, eles se misturam? Então, a gente não vai conseguir ver mais de uma coisa? E a areia, ela vai se misturar? Não, ela não vai se misturar. Então, a gente já tem aqui que a letra B é a primeira mistura. Tudo bem? C. Mistura trifásica, formada por 2 substâncias. E agora? São 2 substâncias, como que vai formar 3 fases? Olha, quando a gente pega um copo de água e coloca umas pedras de gelo, é a mesma substância, porque o gelo é água congelada, a água solidificada, é a mesma substância. Mas eu estou enxergando 2 coisas, então eu estou enxergando 2 fases. Consequentemente, eu tenho uma mistura trifásica formada por 2 substâncias, onde? Quando eu tenho água, areia e gelo. Então, a letra C corresponde ao quarto. Letra D, solução líquida. O que é uma solução líquida?